Olá, queridos, como vão? Tudo bem? Hoje eu vou dar início na verdade vai ser uma aula de introdução à introdução da teologia sistemática, né? Nós estamos tendo essa aula toda terça-feira aqui na Rua Etelvina, número 127, em Olaria, às 19h30. Mas alguns alunos estão tendo um pouquinho de dificuldade, porque a nossa meta, o nosso objetivo é democratizar o ensino teológico, né? Democratizar o ensino da teologia. E sabemos que os níveis são gradativos, né? Temos a introdução, temos aquela coisa média e temos aquela coisa avançada dentro da teologia, como os estudos teológicos de Bavinck e tudo mais, que são bem pesados. Mas a gente está estudando aqui só a introdução. E a gente quer democratizar esse ensino, né? E despertar em algumas pessoas o prazer de estudar a teologia, porque ela foi muito mal vista, é muito mal vista pelos conflitos que ela gerou, principalmente ali aquela teologia no período do racionalismo, onde ela era muito mais racional do que exegética. A teologia que é exegética, que vem de como foi feita com os reformadores, ela é muito mais aprazível, muito mais bíblica, muito mais edificante. Aquela teologia mais racional, não que a exegética não seja racional, o que eu quero dizer é a doutrina do racionalismo que influenciou, né, a pesquisa teológica, né? Então houve muita tentativa de racionalizar a palavra de Deus. Nós tivemos aí a teologia liberal, que foi uma tentativa de tornar o evangelho palatável, racional para a população, para a sociedade da época, e nós vimos como foi ruim, né? Criou tanto afastamento das pessoas da presença do Senhor, né? Acabou com as igrejas na Europa, a maioria virou pub. Então, e hoje em dia ainda continua fazendo isso, né? Mas assim, vamos voltar para cá. Nós estamos querendo começar a estudar a introdução à teologia. Na verdade, a introdução da introdução à teologia. Vamos lá. Vamos começar. O estudo de teologia. A natureza da teologia. A teologia como estudo da doutrina. A teologia é o estudo das doutrinas cristãs, a natureza de Deus, sobre os atos, sobre nós mesmos, sobre os propósitos de Deus com a humanidade. Então, quando a gente for estudar teologia, nós vamos estar estudando as doutrinas bíblicas, né? Sobre Deus, sobre a humanidade, sobre nós mesmos, os propósitos do Senhor, né? Então, a teologia, o estudo da teologia se torna importante. Também a gente deve ter cuidado, vai estudar Deus. Inclusive saiu uma música aí de que ninguém explica Deus. Como é que o senhor quer explicar? Veja bem, o que o autor da composição quer dizer é que Deus é compreensível, daí ele ter nos deixado a sua palavra, a sua revelação especial, mas ele é incognoscível. Nós não podemos prescrutar, analisar, entender todos os seus propósitos, né? Quão insondáveis são os caminhos do Senhor, né? É profundo demais. Mas aquilo que é essencial à nossa fé, ao nosso relacionamento com Ele, para que nós venhamos a nos religar com Ele, né? Isso aí foi revelado nas Escrituras Sagradas. E é isso que a gente vai estar buscando entender. Bem, são respostas que todo cristão faz na sua caminhada. A teologia ela não é árida. Então a teologia ela não é nada desconectado com o nosso dia a dia. São questões e são perguntas que nós fazemos todos os dias em muitas áreas de nossa vida, da nossa caminhada. Então eu quero dizer para você que a finalidade de nós estudarmos a palavra de Deus é conhecer mais o nosso Deus. Há um mandamento da gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, né? O Senhor também admoestou através do seu profeta o povo de Israel, porque ele disse assim: o meu povo tem perecido porque lhe falta conhecimento. O conhecimento de Deus, das coisas dele, de o que ele quer, dos propósitos dele. Ok? Ao estudo das doutrinas chamamos teologia.
que é o estudo não só do que Deus faz ou fez, mas de sua própria natureza revelada em sua palavra. Quando você conhece uma pessoa, seja um relacionamento sentimental ou amizade, você quer conhecer mais dessa pessoa, você quer conhecer quem ela é, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que entristece, o que alegra, né? Queremos conhecer a personalidade daquela pessoa. E para isso, queridos, nós precisamos ter uma relação com ela, com a sua identidade, com a sua personalidade. E para isso precisamos saber através do que ela fala, aquilo que ela está narrando para a gente. E a mesma coisa é Deus. Para a gente conhecer o Senhor e se aprofundar e conhecer a sua natureza, a gente precisa conhecer a revelação dele, né? Precisamos mergulhar nisso para conhecermos a personalidade do nosso Deus, o caráter do nosso Deus. A teologia tem sua base na Bíblia. É dela que provém sua análise, embora seja possível obter informações a partir do estudo da criação de Deus. É da Bíblia, primeiramente, que se obtém o estudo teológico. O que ele está dizendo aqui? Que Deus se revelou também na sua criação. Em Romanos a gente vai ver isso, né? Que as coisas que foram criadas revelam que existe um Criador, que existe Deus. Tá? Os homens são desculpáveis por isso. Mas a base para nós conhecermos o Senhor, ainda que a revelação natural, que é a criação dele, nos ajude, a base é a palavra do Senhor. E precisamos estar bem firme nisso, compreender bem isso, ok? Outra coisa que a gente precisa entender é que é teologia sistemática. Ela não estuda cada livro, mas procura agrupar tudo que toda a Bíblia diz sobre determinado assunto ou tópico. Ou seja, a teologia sistemática, ela não vai estudar livro por livro, ela vai analisar todos os livros e o que a maioria dos livros, ou todos eles, diz sobre determinado assunto. Isso é teologia sistemática, né? Sistematiza o conhecimento sobre Deus ou de Deus sobre determinado assunto. Isso é teologia sistemática. Bem, a teologia é feita no meio da cultura humana, deve se relacionar aos ensinos das Sagradas Escrituras e com os dados de outras disciplinas que lidam com o assunto em questão. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre depressão, você fala sobre depressão à luz da Bíblia, dá o exemplo de Elias, de Acabe. Até o rei Acabe foi um péssimo rei, ele ficou abatido, ele ficou deprimido. E aí, quando nós estudamos sobre isso, os ensinos que a psicologia, as descobertas que a psicologia já fez, eles coadunam, eles se juntam com o ensino das Sagradas Escrituras para que possamos compreender de uma maneira mais abrangente o assunto em questão, que no caso é a depressão, ok? Então a gente coaduna com os dados de outras disciplinas que lidam com o mesmo assunto em questão. Bem, a teologia é contemporânea, deve-se reconceituar verdades bíblicas atemporais para que sejam compreensivas a quem vive hoje. Ou seja, há verdades que são, vamos dizer assim, atemporais, né? Elas estão fora do tempo, ela não é específica para aquele tempo. Por exemplo, quando a gente vê Coríntios, ele vai falar dos homens que usavam cabelo grande, né? Hoje a gente vê muitos homens usando cabelo grande, apesar que agora a moda é barba. Nós não podemos trazer aquele ensino porque ele não é atemporal, né? Ele não é atemporal. A maioria das fotos que a gente vê de Jesus é de cabelo grande, né? Então aquele ensino não é atemporal, ele é específico para aquele momento, né? O que é atemporal é a essência que diz que precisa haver a diferença, né, na vestimenta e fisicamente quanto ao homem e à mulher, né? Isso é necessário, porém não especificar o ponto cabelo ou outro ponto qualquer.
Bem, a teologia é prática. Os apóstolos não expuseram as doutrinas somente para a nossa informação, mas para serem aplicadas ao nosso cotidiano. Então, doutrina é coisa prática. Não adianta eu encher minha cabeça de conhecimento que não seja prático na minha vida. Por exemplo, quando você vai lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 a 18, vai falar para que aqueles que perderam entes queridos ou pessoas conhecidas não sejam como aqueles que não têm esperança. Ou seja, sabemos que aqueles que passaram dessa dimensão terrena para a espiritual, né, eles estão ali vivos, a sua consciência está ali, então nós temos esperança de revê-los futuramente. E essas pessoas que não conhecem os ensinos de Cristo, ela não tem esperança, ela tem desespero e tudo mais. Então essa doutrina no meu dia a dia faz sentido no momento difícil, no momento que se perde alguém conhecido, né? Então a doutrina ela não foi feita para ser algo longe do dia a dia, ela é para ser usada, ela é para ser incorporada ao nosso cotidiano. A necessidade do estudo da doutrina. Alguns acham que é supérfluo estudar a doutrina, que só precisamos amar Jesus, ter aquele sentimento por ele. Outros ainda, pela falta de compreensão do que é ser piedoso, acham que a teologia ela é facciosa. Há algumas razões para que o estudo da teologia se torne imprescindível na nossa vida. Primeiro, as crenças doutrinárias corretas são essenciais no relacionamento entre o cristão e Deus. Por exemplo, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que é que esse texto diz? Se você não crê na existência de Deus, é impossível você agradá-lo. Né? Depois a gente vai entender mais ainda que se nós não crermos que Jesus morreu e ressuscitou e foi nosso substituto naquela cruz também, né? Então é necessário nós conhecermos as doutrinas para termos uma relação correta com o Senhor. A necessidade da crença na humanidade de Jesus. Lá em 1 João 4 fica bem claro isso, quando diz o seguinte, 1 João 4, 2, nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Ou seja, queridos, o texto nos diz que a gente precisa crer que Jesus veio em carne, que o Salvador veio em carne, né? Que se negarmos isso, esse espírito não provém de Deus. Isso João está batendo aqui num período em que o gnosticismo estava na sua forma ainda incipiente, tentando se infiltrar ali, dizendo que Jesus não veio em carne, que ele veio como um fantasma, né? Então João vem aqui e bate para confrontar esse ensino errôneo. A teologia, os estudos, os primeiros teólogos, eles surgiram porque a fé cristã estava sendo, vamos dizer assim, confrontada por ensinos errôneos. Nós já vimos isso aí em outros vídeos que eu fiz. Tínhamos o montanismo, né? Tínhamos o Ário, tínhamos o ensino de Marcion. Foram tantas heresias que surgiram, e nesse caso aqui o gnosticismo estava negando a encarnação de Cristo, ok? Em Romanos 10, 9, 10 nos mostra a necessidade da crença na ressurreição. Eu creio que Jesus morreu por mim, mas olha o que diz Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Ele deixa bem claro o seguinte: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Olha como é imprescindível, além de crer que Deus morreu, mas que Ele ressuscitou dos mortos, né? Então eu só sei disso se tiver na palavra de Deus. A doutrina é importante
por causa da ligação entre a verdade e as experiências. Nossa época atribui altíssimo valor à experiência. Muitos a buscam nas drogas, inclusive nas religiões. Então nós já vimos que hoje você vai nos cultos, você precisa sentir. Se você não sentir um arrepio, você não sentir a presença de Deus. Só que a gente tem que entender que Deus nos chamou para crer, não para sentir. Se vier o bônus da gente sentir a presença dele ou alguma palavra tocar nossas emoções, glória a Deus. Mas isso não é a base para que um culto seja denominado de um culto que teve a presença de Deus. Amém? Então, o conhecimento da palavra nos ensina isso. Meus alunos aqui, a gente já estudou sobre a vida de Rasputin. Rasputin foi um religioso, né, que ajudou o casal, né, do imperador da Rússia, né? O filho dele tinha uma doença incurável e aí ele foi chamado para ajudar na melhora desse menino. E Rasputin, ele foi um religioso da igreja ortodoxa e ele tentou de tudo até encontrar uma seita. Essa seita, eles bebiam muito e começavam a dançar tocando música, entravam no frenesi e entravam muitas vezes em hipnose praticamente, se auto-hipnotizavam e começavam a dançar e ter relações sexuais. Então Rasputin era um pederasta, né? E ele então vai para a casa de Alexandre e do imperador, né? E ele então começa a sair com todas as moças da corte. Há um boato que ele está saindo com a mulher do imperador, e ele então, o imperador vai para a guerra e ele começa a dar dicas para Alexandra para que ela pudesse então influenciar nas decisões do imperador. E isso, o que aconteceu? A Rússia perdeu a guerra, a família toda, Lenin manda matar, né? Manda matar no porão, e então se instaura ali a Revolução Russa. Então a gente vê como é perigoso, né, essa coisa do sentir, do sentimento. Rasputin se enganou. Na verdade, Rasputin não era convertido, né? Ele era um religioso que buscou nas seitas as experiências, o sentir. E a nossa igreja hoje tem dado muito ênfase no sentir, né? E a gente sabe que nós seremos salvos pelo que cremos e não pelo que sentimos. Amém? Não é difícil vermos no próprio meio evangélico a ênfase nos sentimentos desassociados das verdades bíblicas. Então, o que eu sinto não pode ser produzido por uma coisa que não seja bíblica, uma verdade, uma doutrina que não seja bíblica. A compreensão correta da doutrina é importante porque hoje há muitos sistemas de pensamento religiosos e seculares que disputam nossa devoção. Então, o marxismo ele vai de encontro à Bíblia, né? Feuerbach, que foi, vamos dizer assim, alguém que Marx seguiu nesse campo, né, o materialismo histórico, ele dizia o seguinte: não foi Deus que criou o ser humano, foi o ser humano que criou Deus. E Freud depois vai desenvolver dizendo que Deus é a projeção humana de um ser perfeito que o homem não conseguiu ser nem consegue. Ora, a gente sabe que toda vez que um homem tentou projetar Deus, ele fez a sua própria imagem e semelhança. Deus com desejos, sentimentos, né, orgulho e egoísmo como um homem. Veja os deuses da mitologia grega, são imagem e semelhança dos seus criadores. Então, é muito difícil a gente ver um Deus tão perfeito como o nosso sendo projetado pelo ser humano. A gente vai estudar isso aí um pouco quando a gente for ver os argumentos teleológico, ontológico, cosmológico, né, antropológico, para que a gente possa entender um pouco mais essas doutrinas. Ensinos também de autoajuda, muita coisa de autoajuda que é contra a palavra de Deus, né? Por exemplo, a autoajuda diz que você precisa de mais autoestima, você precisa aumentar a sua autoestima. E a palavra de Deus diz que a gente já está cheio de autoestima, que é o ego, que é o orgulho, né? O que a gente precisa é se arrepender. E muitas das vezes a nossa baixa autoestima, ela é produto muitas vezes de pecado, de cobiça, de ganância, de orgulho. Então a palavra muitas vezes se confronta por aquilo que se fala aí fora, né?
O homem não precisa de autoestima, ele já tem demais. E as coisas que o circundam, a sua própria vida e existência, que não está muito bem como ele gostaria que estivesse. E aí a gente confunde muito essas coisas aí, ok? Não se trata, portanto, de uma questão simples de saber se alguém deve crer, mas em que deve crer. Então, estudamos doutrina e teologia para saber o que devemos crer. Bem, o departamento, dizem que isso aqui é um mito, mas dizem que o Departamento do Tesouro Nacional, ele, na verdade, pega os seus agentes, expõe esses agentes a notas verídicas de dólar, e de tanto eles tocarem, ver, experimentar, quando chega uma nota falsa, eles já sabem. O que a gente quer dizer com isso? Quando você tem contato muito constante com a doutrina bíblica, está sempre estudando, confrontando os ensinos, quando você ouve aquilo que é falso, que não está na palavra de Deus, isso já te incomoda, você percebe muito rápido. Daí, quando você começa a estudar a teologia, começa a compreender, e muitos líderes não querem que você conheça, vocês não querem que vocês conheçam, porque vocês vão desligar a televisão mais rápido, muita coisa que é colocada na televisão como palavra de Deus não tem nada. O slogan é a palavra de Deus, é salvação, é Jesus, mas o conteúdo não tem nada a ver. Então, quando a gente começa a estudar as doutrinas, a teologia, nós vamos vendo que aquilo que é falso, nós percebemos com mais rapidez. Bem, a doutrina, a teologia, partilha alguns objetos de estudo com outras disciplinas. Por exemplo, a história e filosofia. A gente estuda a Bíblia, não tem como a gente não estudar a história, a própria filosofia, elas são paralelas. A história está caminhando, a teologia está ali, a história está acontecendo, a filosofia está sendo elaborada, a psicologia e a teologia é um ramo da filosofia, não a nossa teologia. Quando a gente estuda um dos pais da igreja, da igreja de Alexandria, Justino Mártir, ele vai dizer o seguinte, que a teologia, Tertuliano não concordava com isso, mas Justino Mártir, ele pega a teologia e acopla, ele vai desenvolver ali o neoplatonismo, vamos dizer assim, que é a junção da teologia com a filosofia. E em alguns momentos a teologia, a filosofia ela serve, como ferramenta para a teologia. Por exemplo, o silogismo, quando diz assim, por exemplo, todo homem morre, o presidente é homem, logo ele também vai morrer. Então isso é lógica, que a gente estuda e a gente pode utilizar na palavra de Deus isso, Isso foi usado contra a palavra de Deus, mas pode ser usado também a favor. Por exemplo, quando o romanismo dizia Maria é mãe de Deus, Jesus é Deus. Não, perdão que eu confundi aqui. Maria, mãe de Jesus. Jesus é Deus. Logo, Maria, mãe de Deus. E a gente precisa desconstruir a conclusão, porque Maria é mãe de Deus no sentido de que Theotokos, que foi aquele grande debate lá atrás. Porque quando ela dá a luz, ela dá a luz ao Cristo, humano, a Jesus Cristo, humano, a parte dele humana 100%, e a Deus. Ela não dá luz a Jesus Cristo e depois ele se torna Deus. Ela dá luz ao Cristo, ao ungido, que é 100% homem e 100% Deus. Nesse sentido, ela é mãe de Deus. Não que ela seja pré-existente a Deus e aí ela foi então a geradora de um Deus. Não é isso. Deus a usou como instrumento, ela foi o ser humano normal como todo mundo, uma mulher de Deus bem-aventurada, mas acabou aí, Louvado seja Deus pela vida dela, mas acabou aí. Bem, vamos continuar aqui.
O ponto de partida para o estudo da doutrina cristã. Como dito anteriormente, precisamos ser claros de onde extraímos o nosso conhecimento. Né? Da onde a gente extrai o conhecimento? Nós temos 4 fontes. A teologia natural. Estuda-se o universo para determinar verdades sobre Deus e sua natureza. A gente pode até usar isso aí, mas não primariamente nem exclusivamente. Os deístas usam o livro da vida, né, da criação, para estudar e rejeitam a palavra de Deus. Nós não. Nós até utilizamos a criação de Deus para fazer análise de quem Deus é. Mas, primariamente, principalmente, é a palavra de Deus. A tradição. Pesquisa-se o que vem sendo ensinado e crido por indivíduos e organizações que se identificam com cristãos. O que tem sido crido torna-se então a norma. O romanismo faz isso, né? Por exemplo, você falar assim, Paulo diz isso, eles vão dizer, não, mas Santo Antão diz aquilo. Então, para eles, os pais da igreja, né, os teólogos, o magistério, eles estão em par de igualdade com as escrituras sagradas ou até mais autoridade, com certeza. Né? Então, também não serve para a gente não usa a tradição como a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Depois nós temos a escritura. Ela especifica a regra do que se deve crer e praticar. Nesse aspecto, ela é a nossa Constituição. Isso aqui é o que a gente utiliza. E tem outra experiência. Considera-se que a experiência religiosa de um cristão hoje provém informações divinas autorizadas. Ou seja, a experiência, não importa se está na palavra ou não, ela tem prioridade. A gente não tem visto isso? Não, mas olha, aconteceu comigo, independente de estar na Bíblia ou não. Então a gente precisa ter a Bíblia como regra de fé e prática e as experiências passar por esse crivo. Unificação dos materiais bíblicos. Buscar unificar os ensinos dos autores bíblicos sobre determinado assunto, apesar de cada um falar em diferentes contextos. Então, nós sabemos que a Bíblia levou 1.600 anos aproximadamente para ser escrita, 40 autores, né? E 3 continentes. Entendendo isso, nós vamos, apesar de estar em momentos diferentes, nós vamos buscar, né, o que cada autor falou a respeito daquele determinado assunto. Né? Então isso se faz necessário, buscar unificar os ensinos dos autores bíblicos, independente do tempo que eles viveram. A análise do significado dos ensinos bíblicos. Precisamos ter certeza que não estamos impondo ao texto o significado pessoal. Já falei isso há pouco, né? Falei da exegese e da exegese, mas aqui há uma diferença. Acho que poucas pessoas sabem que é a diferença do significado para o significante. O significado é aquilo que é falado, é aquilo que é dito. O significante é como é entendido para a pessoa. Então a gente precisa fazer uma análise clara do significado dos ensinos da palavra de Deus e tendo cuidado com a questão do significante. Achar que todos compreendem o conceito do novo nascimento da mesma forma nos levará à confusão. Precisamos deixar os textos falarem. Bem, quando eu falo assim para alguém, você já teve um novo nascimento? Tem pessoas que entendem isso como se ela diz o seguinte, não, eu já estou tentando nascer de novo porque eu estou guardando a lei. Eu já ouvi gente falar, o que é nascer de novo? É começar a guardar o que a palavra de Deus está dizendo. Não é isso o que a palavra de Deus diz sobre o nascimento, novo nascimento. Né? Então, a gente quando fala de novo nascimento ou qualquer outra doutrina, a gente precisa entender e perceber se a outra pessoa está entendendo o que a gente está falando. Porque às vezes para ela tem outro sentido. Né? Se a doutrina não estiver clara para quem ensina, não estará para quem está aprendendo. Isso é importante a gente entender, né? Exame das interpretações históricas. Comparar nossas interpretações com aquela interpretação que a igreja fez durante o seu percurso. Nesse ponto,
o estudo da teologia histórica é importante e ainda podemos aprender vendo como Agostinho, Tomás de Aquino adaptaram uma mensagem cristã a uma situação específica da sua época. O que a gente tem que fazer hoje é pegar uma mensagem específica e adaptar a nossa, né? Qual o problema? Quais são as doutrinas que estão surgindo aí? O que a sociedade não está encontrando resposta? O que a Bíblia diz sobre aquilo? E a gente então faz a aplicação e vê como Tomás de Aquino, como o próprio Agostinho fez isso, nos ajuda também. Então, comparar a nossa interpretação atual com a que foi feita naqueles tempos é muito bom também. É um método muito interessante para a gente. Nos ajuda bastante. Identificação da essência da doutrina. Os ensinos bíblicos foram escritos para situações específicas. Precisamos descobrir a mensagem que existe por trás de todas as suas formas específicas de expressão. Se não fizermos, poderemos, por exemplo, insistir na manutenção do sistema sacrificial do Antigo Testamento, né? Então, muita gente faz essa correlação, não faz essa correlação, não consegue entender o que foi dito de maneira específica, né, da essência daquela doutrina para um tempo e acaba importando aquilo que era para um tempo específico para os dias de hoje, né? Então é necessário também isso. Precisamos identificar a verdade permanente dentro das formas de expressões temporárias. Vou repetir, precisamos identificar a verdade permanente dentro das formas de expressões temporárias. Então eu pego um texto lá atrás, eu tenho que analisar a essência, descobrir a forma permanente para trazer para os nossos dias, né? Fazer a hermenêutica, para quem teve aula aqui já de exegese sabe do que eu estou falando. Iluminação por meio de fontes extrabíblicas. Apesar da fonte principal ser a Bíblia, em nossa Constituição doutrinária, Deus se revelou de uma forma mais geral na sua criação e na história humana. Por exemplo, você tem a revelação especial, que é a palavra do Senhor, especial, né, particular. Mas você tem a revelação universal e geral, que é a criação de Deus. Então, nós às vezes temos iluminação de um texto através do conhecimento daquilo que foi criado por ele, né? Por exemplo, quando Josué disse que parou o sol, nós sabemos hoje, pelo conhecimento, pelo estudo da física mecânica, que na verdade Galileu, Copérnico, né, tiveram muito problema com isso. Nós sabemos que o sol ele não parou, e provavelmente que parou foi a Terra, né? Porque a Terra gira em torno do Sol. Apesar de tudo estar sendo movido, mas isso é um assunto para outra área. Bem, o Sol não parou, o que parou foi a Terra. Por que Josué falou então que o Sol parou? Porque foi uma expressão fenomenológica. Ou seja, eu olho um fenômeno e narro como eu estou vendo, né? Só que a análise técnica do que ocorreu não tinha condições de ser feita naquela época, entendeu? A Bíblia não está errada, nem Josué errou, ele falou como estava vendo, né? A Bíblia não é um livro de ciência, ela não está querendo elaborar para você como o átomo poderia ser dividido, nada disso, né? É um livro de fé e de relacionamento, ainda que possa comportar dados científicos em determinados momentos. A ciência do comportamento nos ajuda a detectar o que nos faz diferente do restante das criaturas de Deus, nos iluminando a entender sua imagem em nós. Então, estudar biologia, né? Quando estudamos a psicologia e tantas outras áreas da ciência, nos ajuda a compreender mais sobre a diferença que temos das demais criações de Deus, né? Precisamos, no entanto, nos certificar de que a Bíblia seja a autoridade principal e final em nosso trabalho, pois haverá algumas vezes tensões entre elas, né? Deus diz que Deus criou, ele é criador, foi ele que criou todas as coisas a partir do ex nihilo, ou seja, a partir do nada.
Aí vem a ciência, né? Vamos dizer pseudociência, porque a ciência é algo comprobatório e tudo que está ali é teoria, né? E diz que não, olha, partiu tudo do Big Bang, houve a evolução. Então há uma tensão aí que alguns tentam coadunar, outros cada um fica na sua. Pra gente, a gente entende que como Deus fez, não importa, mas foi Ele que fez. Né? Isso que é importante para a gente. Se existisse uma poeira no universo, tinha que ter sido Deus tinha que ter sido Deus criador dessa poeira. A expressão contemporânea da doutrina. Depois de determinar a essência duradoura da doutrina, precisamos expressá-la de maneira razoavelmente clara e acessível às pessoas dos nossos dias. Podemos também utilizar o método de correlação de Paul Tillich. Bem, isso aqui eu não vou explicar para vocês agora, seria um pouco pesado, né? Já passei ali, se vocês tiverem dúvida a gente até fala. Posso até ler para vocês aqui, né? Para não ficar também a dúvida. Bem, método de correlação de Paul Tillich, o que é? Averiguar as questões que estão sendo levantadas em nosso tempo, quais são as questões que estão sendo levantadas na sua sociedade. Fazer a ligação entre elas e o conteúdo da teologia bíblica, fazer a correlação entre elas, né, ou a relação entre elas e a teologia bíblica. Por exemplo, a percepção de que a tecnologia e o progresso não resolveu nossos problemas. Quando eu olho, por exemplo, para a tecnologia, toda a descoberta que o ser humano fez, eu estou falando com você aqui, é uma descoberta maravilhosa, um progresso tremendo, tecnológico. Quando eu vejo isso, apesar disso, a gente sabe que o homem continua a mesma coisa. Caim continua matando Abel, né? O homem continua egoísta, continua ainda nos seus próprios caminhos, independente de Deus. Então, estudar a teologia e fazer essa correlação com os ensinos nos ajuda a compreender realmente a sociedade. Esse é o método de Paul Tillich, o método da correlação. Também a compreensão de que o ser humano é o seu maior problema. Aí a sociedade está entendendo que, tem gente que fala assim, eu amo mais meu cachorro do que ser humano. Já ouviu falar isso? Eu amo mais cachorro do que o ser humano. Jesus amava mais o ser humano. Não que ele desprezasse os cãezinhos, nada disso. Mas Jesus morreu pelo ser humano. E a gente diz que ama mais o cachorro, os cães, do que ser humano. Uma vez eu vi um vídeo engraçado que o mendigo estava com o cachorrinho e a menina chegava preocupada com o cachorro, se ele tinha tomado banho, se ele tinha comido. E o mendigo ficava assim, né? E eu? Então assim, a sociedade está desse jeito. Né? Ela compreendeu já que o problema da humanidade é o próprio ser humano. E o que a palavra de Deus tem para dizer sobre isso? Né? Esse é o método de correlação do Paul Tillich. O desenvolvimento de um tema central interpretativo. É comum a tradição reformada salientar a soberania de Deus, enquanto a luterana a graça e a importância da fé. A maneira como caracterizamos nossa teologia está com frequência relacionada com a nossa própria personalidade e formação. Então o que ele quer dizer? Que vamos dar ênfase muitas das vezes a partes da teologia ou das doutrinas que faz parte da nossa tradição. Por exemplo, nós somos de tradição reformada, então a gente dá ênfase à soberania de Deus em todas as coisas, como foi dito aqui. Já a igreja luterana, os luteranos, vão dar uma ênfase maior nessa graça maravilhosa de Deus. Não que uma rejeite a outra doutrina, mas a ênfase é dada, geralmente, numa doutrina que a sua denominação abraça, vamos dizer assim, tem como carro-chefe, melhor dizendo. Se você for para os assembleanos, eles vão dar ênfase ao batismo com o Espírito Santo, não é isso? Eles têm lá, apesar das guerras que tem entre em relação à interpretação em relação a isso, mas isso para lá. Cada igreja vai ter uma ênfase por causa do seu histórico, né, da sua ênfase. A estratificação dos tópicos.
é importante decidirmos quais são os temas mais importantes da teologia e seus subpontos ou subtemas. Por exemplo, deve insistir na inerrância bíblica. Devemos insistir na inerrância bíblica, pois dela depende todas as outras doutrinas, como veraz, como verdadeira. Mas não devemos fazer isso com as questões minelaristas, ou a diferença entre dicotomia e tricotomia. Bem, o que a gente vai estar querendo dizer com isso? Bem, a gente tem que dar ênfase na inerrância bíblica. Temos que ser dogmáticos quanto ao nascimento de Jesus, né? A encarnação de Deus em Jesus Cristo, o nascimento virginal dele. Nós temos que ser dogmáticos nisso, mas não podemos ser dogmáticos nas questões do milênio, né? E se o milênio vem antes ou se vem depois, isso aí não podemos ser dogmáticos e brigar por isso. Também não podemos ser dogmáticos se a natureza do homem, né, dicotômica, tricotômica, isso também não faz diferença. Tem a sua posição bem definida, estude, mas isso não pode ser motivo de desunião. Os reformadores, eles tinham uma palavra que era a diáfora, né? Essa palavra que eles usavam, os reformadores, a diáfora, que eles faziam a divisão das doutrinas essenciais, né? Dos dogmas que não podiam ser relativizados, para aquelas outras não tão essenciais, né? As coisas que não eram tão essenciais, né? Então a gente precisa também fazer isso. O que é essencial a gente vai unir, a gente vai estar junto. O que não é essencial, vamos deixar de lado, ok? Bem, termino aqui essa aula. Eu espero ter sido claro para ajudar os meus alunos de terça-feira. Essa foi a primeira aula que nós tivemos de introdução. Veja essa aula, reveja essa aula, sabe? Vocês que não tiveram na primeira, eu vou estar colocando as demais aqui. Peço que vocês anotem aquilo que não foi tão compreensível, coloquem no nosso grupo de estudo. E ali a gente vai estar tirando essas dúvidas. Ou na própria terça-feira aqui. Ok? Espero que Deus abençoe vocês. Obrigado pela disposição de vocês estarem me ouvindo. Procurei ser bem rápido aqui, um pouco mais conciso, porque senão ficaria muito longa a aula. Tá bom? E você quer participar, ainda não participa da nossa turma, vem para o nosso curso toda terça-feira aqui na Rua Teuvina, número 127, Olaria. Comunidade Presbiteriana do Evangelho Integral. É de graça o nosso curso, você não paga nada, de graça Deus me deu e de graça eu dou. Ok? Fiquem na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.